Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje estaremos retomando o estudo do Catecismo. A pergunta de hoje é a seguinte: é sobre a criação do homem. Como Deus criou o homem? Como foi criado o homem? A resposta que nos dá o Catecismo é a seguinte: como criou Deus o homem? Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Essa era a situação do homem antes da queda. Depois da queda, a coisa não foi bem por aí. O homem perdeu a sua retidão, perdeu parte daquela imagem que Deus construiu o homem. Não totalmente, mas teve essa imagem ofuscada pelo pecado. Depois de haver feito todas as outras criaturas, depois de haver feito todo mundo, Deus criou o homem. O homem foi feito macho e fêmea. Primeiro Deus criou Adão, depois Deus criou Eva. Deus criou um primeiro casal, do qual descendeu toda a humanidade. Nós vemos dessa forma que Adão e Eva não apenas eram os representantes da raça humana, mas eles se constituíam em toda a humanidade. Esses homens foram criados racionais, através de uma alma imortal que foi dada ao homem, que o diferencia do restante da criação. Nenhum animal criado é racional. Nenhum animal criado tem capacidade de raciocínio. Eles podem ser amestrados, domados, domesticados, mas você não consegue explicar a um animal a existência de Deus, o trabalho de Cristo. Somente o homem foi dotado por Deus com essa alma racional, com essa capacidade intelectual de se relacionar com Deus, de se relacionar com as coisas criadas, de exercer o domínio sobre toda a natureza. O homem recebeu um mandato cultural quando ele foi criado, de dominar sobre a natureza. Não para destruí-la, mas para cuidar dessa natureza. O homem, independente da queda ou do seu estado original, ele recebeu na criação o Espírito que foi dado por Deus. Dessa forma, o homem tem consciência da existência de Deus. Todos os homens têm consciência da existência de Deus. O sobrenatural está presente na mente do homem. A busca de Deus está presente na mente do homem. Só que o homem natural não busca o Deus cristão, não busca o Deus da Escritura. Eles percebem pela natureza, pelas coisas criadas, pelas coisas que acontecem, a existência de Deus. Mas buscam um Deus de sua imaginação. Nós vemos essa consciência de Deus no estado mais primitivo do homem, até o estado mais avançado, intelectualmente. As tribos perdidas do Alto Xingu, as tribos perdidas da Nova Zelândia, eles têm as suas formas de adoração, as suas formas de se aproximar do espiritual. Eles têm o conhecimento de Deus gravado nos seus corações. Todo homem tem a consciência da existência de Deus, o que torna todos os homens culpados perante Deus.
por não adorá-lo como deveriam, por não obedecê-lo como deveriam, por não conhecê-lo como deveriam. Porque se não conhecemos a Deus, como podemos louvar a Deus? Como podemos honrar a Deus? Vejamos o que nos diz a Escritura a respeito da criação do homem. O Gênesis, o livro do Gênesis, ele tem uma estrutura extremamente simples. Ele foi transmitido há 3.500 anos atrás a um povo inculto, bárbaro, nômade, que vivia em tendas. Um povo guerreiro, mas um povo primitivo. Então, o registro do Gênesis, ele é feito para transmitir o conhecimento de Deus àquele povo bárbaro. Todavia, atual até o dia de hoje. Eu não acredito que ninguém jamais conseguiria escrever a história da criação com a simplicidade e efetividade como ela nos foi transmitida pela palavra. E como ela é transmitida até hoje, como ela será transmitida até o final dos tempos. Vejamos. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou primeiramente um casal. Isso é evidente, porque a humanidade tinha que provir desse casal. Por isso é que os homens e mulheres, no princípio da história, viviam tanto tempo. Pela necessidade da procriação, pela necessidade da formação da humanidade. E esses homens que descenderam de Adão, tudo leva a crer, pela sua vida tão longa, que eles tinham uma condição física natural diferente da nossa. Quando Deus mandou o dilúvio, ele diz a Noé que uma das formas que ele via para diminuir a maldade do homem era diminuir o período de vida do homem. Então, após o dilúvio, é que os homens passaram a ter uma vida mais curta. Noé viveu 500 anos, Adão viveu 700 anos, Matusalém viveu 960 anos. Isso não é um mito, não é uma lenda, não é uma fábula. Isto é uma verdade que nos é revelada pela Escritura. A Escritura é um livro histórico. Tudo que está ali registrado é verdade. A história, a geografia, a arqueologia, a ciência, a tecnologia moderna, tudo tem que ser aferido pela Escritura. E não a Escritura pela ciência. Porque a Escritura é a palavra de Deus. E não existe nada anterior a ela que venha se antepor ou contradizê-la. Então, todas as coisas devem ser aferidas pela Escritura. E tudo que está escrito na Bíblia é uma verdade inconteste, que foi nos dada para dirigir e orientar as nossas vidas. Então Deus criou o homem e colocou o homem ali no jardim do Éden, para cuidá-lo e conservá-lo. O trabalho faz parte da vida do homem desde a sua criação. Adão não foi criado ocioso. Adão recebeu uma ordem de de cuidar do jardim, de cuidar dos animais. Ao mesmo tempo que os animais servem para alimento do homem, servem para utilização como guarda, como companhia, seja lá como for. Mas cabe ao homem cuidar desses animais, cuidar dessa natureza. Essa foi a primeira incumbência de Adão. O cuidado pela terra, o cuidado pela natureza. Mas Adão recebeu também um preceito de Deus. Uma ordem que prevê
a obediência total e irrestrita do homem. Esse foi um pacto. O que é um pacto? O pacto é algo diferente de um contrato. O pacto é estabelecido unilateralmente. Deus estabelece os pactos que ele fez com o homem, pura e exclusivamente pela sua vontade, que é soberana. A vontade de Deus é a mola que move o universo. Nada acontece à parte da vontade de Deus. Então, o primeiro pacto não proveio de um acordo entre Deus e o homem, mas ele proveio, sim, da vontade soberana de Deus, da determinação de Deus, da soberania de Deus. Deus é o Criador. Todas as coisas são criadas. Nada do que foi criado no universo tem existência própria, mas veio a existir pela vontade de Deus. Então Deus estabeleceu um pacto com o homem, que era o seguinte. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi o primeiro pacto estabelecido por Deus com o homem. Um pacto de obediência. Um pacto estabelecido e lançado por Deus. O que cabe ao homem era pura e simplesmente obedecer essa ordem de Deus. Tão simples, tão direta, tão fácil aparentemente. Mas nosso maior inimigo é o nosso ego. O ego está lá dentro do homem, lutando desesperadamente para se sobrepor a todas as coisas, inclusive a Deus. O homem e a mulher foram criados por Deus em seu estado adulto. Eles não cresceram, eles não evoluíram, nada aconteceu com eles. Eles foram criados no seu estado adulto, com pleno conhecimento de tudo que eles deveriam conhecer, que eles receberam o Espírito diretamente de Deus. O Espírito, ou a alma, ela compõe juntamente com o corpo uma unidade que é o homem. O homem é formado por corpo e alma, mas numa unidade inseparável, indivisível. E essa alma, que Deus dotou o primeiro homem, é exatamente igual à alma que ele dota todo o ser humano que é gerado. No ato da sua concepção, Deus dá ao homem uma alma que é imortal. Que é imortal. A alma, o que é? Ou o espírito, ou o coração, como é referido na Bíblia. Alma, espírito, coração, intelecto e mente são usados como sinônimos e de maneira intercambiável em toda a Bíblia. A nossa alma é a nossa mente. Tudo que nós pensamos, toda a nossa consciência, toda a nossa história, toda a nossa cultura, isso é a nossa alma. E isso jamais será perdido, porque a alma é imortal. O corpo vai falir, vai voltar ao pó, vai voltar à terra, mas a alma permanece. Com toda a cultura, o conhecimento e a personalidade do homem. Uma vez que a alma foi criada, ela é imortal. Como os anjos, como os seres celestes. Eles são criados, mas a partir do momento da sua criação, o espírito é imortal. O espírito não possui matéria para que pereça. O espírito é imortal. A alma do homem é imortal. E a alma do homem é a mente do homem. Nada mais, nada menos do que isso. Desse primeiro casal foi gerada toda a humanidade.
Não existe outra forma de geração além desta forma descrita na Escritura. De Adão e Eva procedem toda a humanidade. Vejamos mais uma vez no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o mandato cultural do homem, de dominar sobre a natureza, dominar sobre os animais. Para isso, o homem recebeu uma alma racional, que deu a ele a capacidade e um intelecto que o tornou superior a todos esses animais. Não apenas numa questão de domínio físico, mas espiritual. Porque o homem é o único ser biofísico, ou, falando numa linguagem mais direta, o único animal criado com a capacidade de raciocínio, com a capacidade de se relacionar com Deus. Assim, o homem foi criado, à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver o que é essa imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem de Deus no homem. Porque existem muitos mitos a esse respeito. E uma das finalidades desse nosso programa é justamente desfazer toda essa mitologia, toda essa fábula que envolve o cristianismo, que escraviza o homem a si mesmo, que cega a vista do homem para que ele não veja a glória de Deus, para que ele não conheça o Cristo de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus? O que é essa semelhança de Deus no homem? Nós já vimos no estudo de catecismo, e todo mundo sabe disso, conscientemente ou inconscientemente, que Deus é espírito puro. Deus é um espírito puro. Deus não tem membro, Deus não tem perna, não tem braço, não tem olho. A Bíblia muitas vezes se refere a Deus dessa forma poética, mas Deus é espírito puro, indivisível. Ninguém consegue dividir uma entidade espiritual. O homem pode ser dividido. Se você tiver uma gangrena, uma doença, você pode ter um braço amputado, uma perna amputada e continuar vivendo. Mas um ente, um ser espiritual, é único e indivisível. A alma do homem é indivisível. Deus é indivisível. Deus é chamado de espírito simples. Apesar dele ser constituído por 3 pessoas distintas, ele é uma única essência espiritual simples, na qual subsistem 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todavia, constituindo um único Deus indivisível. E essa imagem de Deus, essa semelhança com Deus, ela foi trazida ao homem quando Deus assopra no homem o seu espírito. O sopro, no hebraico, como ele é escrito na Bíblia, sopro quer dizer alma, espírito. É uma palavra hebraica que ela tanto pode ser um sopro físico como o espírito, a alma. Então, a semelhança do homem com Deus é justamente a alma que Deus dá a cada homem, da forma como ele deu a Adão. E a alma o que é? A mente racional do homem. O que diferencia o homem de todos os animais da natureza? É a mente racional do homem, que capacita o homem a se relacionar com Deus, a entender as coisas espirituais, quando reveladas por Deus.
o homem natural, perdeu essa capacidade na queda de Adão. Vejamos o que nos diz o livro do Gênesis a respeito dessa semelhança. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que nós vemos nesse verso também, de forma bastante clara, é a pluralidade do ser de Deus. Deus não nos diz aqui, eu vou fazer o homem. Ele diz, façamos o homem. Esse é um diálogo entre a Trindade divina. É o concerto eterno da Trindade na criação. A criação, nós já vimos, ela é atribuída indistintamente ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. Os três trabalham conjuntamente. Nós vimos, na parte da criação do catecismo, que nos primeiros versos do Gênesis nós já temos uma demonstração da pluralidade de Deus. No verso 1, Deus, o Pai, diz, no princípio. No verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no verso 3, disse Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Cristo, que existe eternamente. Então, a imagem, a semelhança de Deus no homem é a alma racional que foi dada ao homem e não foi dada a mais nenhum outro animal na natureza. Todavia, mesmo sendo criado à imagem de Deus, mesmo sendo criado inocente, mesmo sendo criado capaz de decidir entre o bem e o mal, porque essa era uma capacidade que os nossos primeiros pais tinham, que foi perdida na queda. Adão tinha a capacidade de obedecer à ordem de Deus. Mas o que aconteceu? Ele não obedeceu. Ele ouviu as palavras da serpente. Na verdade, ele ouviu o seu ego. Nós vemos na queda que Satanás não precisou usar de muita argumentação para convencer o homem a pecar. Ele não ficou ali vários dias trabalhando, jogando uma coisa aqui, jogando uma coisa ali. Ele foi direto ao ponto e o homem cedeu no ato. Ele disse, como Deus sereis. Só isso que ele disse. Só isso que ele disse. O pecado estava no coração do homem. O pecado estava no culto ao ego. Satanás não tem a capacidade de fazer o homem pecar. Se ele tivesse essa capacidade, todo homem seria inocente. Mas o homem peca por si mesmo. Ele peca porque a vaidade está dentro dele. O ego está lá dentro, desesperado, querendo se antepor a Deus, querendo ser semelhante a Deus. O homem, principalmente religioso, passa a sua vida toda tentando trazer Deus para a humanidade do homem e levar o homem para a divindade de Deus. Esse é o efeito da queda. Através da queda, o homem, em geral, falo o homem como se fosse a humanidade. Todos os homens que já existiram, que existem, que existirão, carregam dentro de si o peso desse pecado original. Adão era o representante federal, assim que se chama em termos teológicos. Ele era o representante de toda a raça humana. Se ele tivesse obedecido, ele teria trazido
todos os benefícios a toda a raça humana. Da mesma forma como ele pecou e trouxe a queda a toda a raça humana. Caso contrário, qual seria o sentido do pacto? Se o pacto fosse restrito a Adão, Deus teria que fazer um pacto individual com cada homem e cada mulher que nascesse. O pacto tem um sentido federal, um sentido de representação. Caso contrário, ele deixa de ter sentido. Vejamos o que nos diz o apóstolo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então o que nós temos aqui? O mesmo pacto que se manifesta de formas diferentes. O pacto estabelecido com Adão é representativo para toda a humanidade. Da mesma forma, Deus estabeleceu com o Verbo, através de Deus o Pai e do Verbo, que é o Filho, uma relação de filiação eterna, pela qual o Cristo existe muito antes da fundação do mundo. Deus o Pai e Deus o Filho existem eternamente dentro do que se chama o pacto eterno da Trindade. Então, nós vemos que em Adão todos pecaram, todos morrem, e se todos se referem a todos. Cristo já tem efetuado com o Pai um pacto diferente. Deus o Pai, na eternidade, deu a Cristo um povo específico para que ele salvasse. E isso foi o que ele fez no seu tabernáculo aqui na terra. Nós vamos encerrar esse bloco por aqui e daremos continuidade no nosso próximo bloco. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.